Olá meninas, vamos falar então um pouco da unidade 3 de desenvolvimento humano e social. A gente já falou um pouco da unidade 1 e 2. E a 3, o foco é em sustentabilidade. Então, ela vai focar muito nesse tema e tudo que é abordado em torno desse tópico. Primeiro é importante lembrar que sustentabilidade não é apenas ser verde, né, do meio ambiente e tudo mais. Tem outros tripés, né, como a sociedade, também a ecologia e também o financeiro. São esses 3 pés da sustentabilidade. A sustentabilidade vem como um contraconceito. Então a gente estava tendo um desenvolvimento econômico e social muito grande e ele vai contra esse desenvolvimento, né? No final da segunda metade do século XX, houve essa aguda consciência nos meios da sociedade, onde eles perceberam que todos os efeitos do processo de globalização estavam sendo negativos, estavam tendo impactos no ambiente, como desgaste na camada de ozônio, aceleração contínua do efeito estufa, o nível de injustiça social estava crescente, ou seja, havia um grande buraco entre as camadas sociais e havia essa velocidade desenfreada em relação aos recursos naturais. Então as pessoas estavam usando os recursos naturais sem pudor, né? Apenas utilizando. E aí surge a ideia do desenvolvimento sustentável, que é atender às necessidades do presente, sem afetar ou sem comprometer as gerações futuras. E aí entra todos esses dilemas sociais contemporâneos, onde a gente volta na ideia das camadas com grandes espaços entre elas e a gente reflete qual é o limite da nossa satisfação. E aí a gente vem em 2 áreas, a ambiental, que fala sobre a exploração de recursos naturais, e a ética e social, que a gente vai falar sobre as diferenças de distribuição de riquezas e do desenvolvimento insustentável. Eles vão falar de algumas matrizes eficientes abordadas em 2009, e são 5 matrizes. A primeira é sobre eficiência, ou seja, combater o desperdício, a racionalidade econômica e a manutenção do mercado como instâncias reguladoras do bem-estar dos indivíduos. 2, ele coloca uma escala que é delimitar quantitativamente o crescimento econômico e pressão sobre os recursos naturais. O 3 é equidade, que fala sobre os princípios de justiça e ecologia. O 4 é autossuficiência, que é uma autorregulação, que é a autossuficiência, que é o número 4, que é uma autorregulação das comunidades, então a pessoa conseguir se sustentar por ela mesma. E a 5, que é a ética, que a gente vai falar sobre o bem e o mal, reflexão sobre o impacto nas gerações futuras e tudo mais. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 dimensões do conceito de desenvolvimento sustentável. Então a gente vai falar um pouco da sustentabilidade social, econômica, ecológica, espacial, geográfica e cultural. Então, o social vai falar sobre a redução da desigualdade social, daquelas camadas que a gente falou um pouquinho antes. A sustentabilidade econômica vai falar sobre o aumento da produção e da riqueza social, sem uma dependência externa. A sustentabilidade ecológica vai falar sobre a melhoria da qualidade do meio ambiente e a preservação das fontes de recursos energéticos para as futuras gerações. Então, a gente volta naquele tópico que a gente vai continuar a gente vai resolver uma solução do presente, mas sem afetar as gerações futuras. A sustentabilidade espacial e geográfica, que vai evitar o excesso das aglomerações. E a sustentabilidade cultural, que vai evitar conflitos culturais potencialmente agressivos, como guerras e tudo mais. A gente tem esse carinha aqui chamado Nicholas, em 1971, onde ele vai falar sobre a economia absorvida pela ecologia. E aí ele vai trabalhar de que forma que o desenvolvimento humano e o processo produtivo precisam se alinhar para que haja a conservação da natureza. Né? Então ele fala, vida curta porém excitante, esgotar o estoque e influenciar drasticamente na futura geração. Então a gente precisa evitar o uso desequilibrado e desnecessário dos recursos. Em 72, o Clube de Roma é um relatório sobre novas formas de pensar e a compreensão das restrições. Então, é um caráter multidisciplinar que sugere o crescimento zero da população. E com esse crescimento zero, ou seja, ninguém nascendo, a gente tem uma estabilidade econômica e ecológica. Em 87, a internalização das discussões, então houve maior
um maior aumento de discussões, né? Não sei se eu posso dizer assim. Houve um aumento de discussões. E aí tem esse cara que ganhou um prêmio Nobel, Robert Salom, eu acho. Onde ele vai falar do crescimento econômico, e como isso afeta e tudo mais, mas ele tem uma postura ultra otimista com relação à escassez. Então ele acha que a longo prazo não vai ter esse limite de recursos. Por quê? Porque ele é extremamente confiante no progresso científico e tecnológico. Então ele acha que a sociedade vai ser capaz de criar formas de substituir esses recursos ou de não fazer que eles faltem. Ao mesmo tempo, a gente tem um congresso na ONU que fala sobre o nosso futuro comum, onde eles abordam o tema sustentabilidade. Outra conferência da ONU surge em 1992 aqui no Rio de Janeiro e é onde a gente percebe uma maior ocupação em debates com o tema sustentabilidade. E aí a gente fala um pouco sobre a nossa sociedade, que é capitalista, onde a gente tem uma aceleração desregrada dos recursos naturais, e o distanciamento classicista. Então é aquele negócio de classes, né? Classes sociais. E esse modelo capitalista, ele pede por um novo modelo econômico e humanizado. E é aí que surge a economia solidária, que é um trabalho que visa mais no trabalho e não no lucro. Enquanto o capitalismo visa a exploração, né? Então, ele tem uma essência constitutiva do ser humano e a valorização e desenvolvimento pleno das pessoas que trabalham dentro desse local que exerce a economia solidária. Então, eles prezam a repartição de ganhos, onde eles vão ter esse escalonamento do salário na oferta e demanda, né? Não existe empregado e empregadores, todos são sócios sem salários e sem retirada. Tudo que eles vão retirar da empresa é decidido em assembleia. O excedente anual da empresa, tudo aquilo que sobra todo ano, é decidido também em assembleia para onde vai. E há uma autogestão, uma gestão democrática, uma democracia direta. Então, as ordens e instruções vêm de baixo para cima e as demandas e informações vêm de cima para baixo. Então, o chão de fábrica mandaria, né, daria instruções para os de cima. E os de cima trariam todas as demandas, tudo que as pessoas estão pedindo para o chão de fábrica. E é mais ou menos isso. Esse ficou meio bagunçado, eu tive que parar o vídeo, mas eu acho que deu para entender mais ou menos, né, meninas? Qualquer coisa, só perguntar, tá bom? Beijão!